Então, queridos, nós estamos cumprindo aí uma maratona de ministrações a respeito da carta de Paulo aos Romanos, né? E a gente vai fazer isso com todo cuidado e vamos trabalhar ao longo do tempo. Eu não tenho especificamente a data quando iremos terminar essa carta, mas é um desejo que nasceu no meu coração para trabalharmos as cartas. Acredito que não só Romanos, a gente vai trabalhar com outras cartas também, Efésios. E eu sei que nós teremos uma playlist dessas ministrações lá no nosso canal, até para ajudar os irmãos aí, né? Você que gosta de ler a Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia aí? Pode mentir, aleluia. Né? Eu ia dizer uma coisa aqui, mas não vou dizer, mas isso vai ajudar você a ler, né? Eu ia dizer assim, para ajudar o preguiçoso, vai botar o áudio lá, vai ouvir. Não, você vai ler, vai ouvir, vai estudar, amém, irmãos? Não pense você que eu vou esgotar as informações aqui que eu vou passar, mas a gente vai trabalhar de uma forma que eu creio que vai te ajudar bastante, como tem me ajudado. Esse projeto nasceu no meu coração, foi até através de um ministro que eu ouvi uma vez, ele falando sobre essa carta. Ele disse que leu 15 vezes a carta aos Romanos, né? E eu fiquei curioso em saber por quê. Eu comecei a ler algumas coisas até em áudio, já li várias vezes e eu percebi realmente que tem muita coisa boa que a igreja precisa ser ensinada. Muita coisa. Você vai ver ao longo das ministrações que a gente vai entrar em diversas áreas. Mas a ideia principal, a ideia central da carta aos Romanos, né? Eu falei na ministração anterior, se você não assistiu, quero incentivar você a pegar a ministração, já está disponível no nosso canal e assistir. É importante para ajudar aí a ligar aí os raciocínios, né? O princípio, o objetivo, a ideia central do apóstolo Paulo é mostrar, né, a igreja de Roma, que o propósito dele, mesmo ele não tendo nenhuma ligação, não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja de Roma, alguns dizem que é Pedro, mas o objetivo dele é ensinar aquele povo, ministrar, né? Na ministração anterior até falei, do capítulo do versículo 1 até o versículo 17, a gente vai até recapitular rapidamente aqui o que nós ministramos para você se localizar aí. Do versículo 1 ao versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo ele manifesta o desejo de ter comunhão com aquela igreja, né? E, na verdade, quando Paulo começou a escrever essa carta, ele já tinha terminado a terceira viagem dele. E o propósito dele era passar em Jerusalém. Lembra quando o apóstolo Paulo levou ofertas para os irmãos, para a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma estação, né? E ele queria aproveitar a oportunidade de conhecer os irmãos de Roma e ir para a Espanha pregar o evangelho, né? E naquele tempo estava havendo alguns rumores, alguns boatos lá, dizendo que o apóstolo Paulo era um falso apóstolo, que ele estava com o objetivo de arrancar dinheiro do povo. Então, essa carta, logo no início, ela teve como objetivo também de se apresentar, né? Que ele foi chamado pelo Senhor, foi escolhido pelo Senhor para levar essa palavra, para salvar o homem, né? E mostrar para todos os salvos que a salvação, né, pela graça, né, e o homem ele pode ser justificado através de Jesus Cristo. E a justificação é mediante a fé. É a ideia central da carta aos Romanos. E aí, lá no versículo 18 até o versículo 20, Paulo ele foi bem enfático em dizer qual é a situação da humanidade, né? Ele diz assim, ó, lá no versículo 18, Romanos 1,18, eu vou ler para você aqui para a gente ganhar tempo. Ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. No original, essa palavra aqui, suprimir, significa deter, resistir, né? Era a situação. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Impiedade é pecado. E a gente sabe que as Escrituras dizem que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Toda a humanidade estava condenada ao inferno. E a gente sabe muito bem que Jesus Cristo ele veio, pagou o preço no nosso lugar, né? E no versículo 20, versículo 19 até o versículo 20,
ele fala que todo homem, né, é indesculpável diante de Deus. Você vai perceber aqui que no capítulo 1, a gente vai trabalhar do versículo 28 até o versículo 32, você vai perceber que Paulo ele vai falar diretamente também ao gentil, aos bárbaros. Quem são os gentios? São todos aqueles, né, que não é nem judeu e nem igreja, né? Mas dentro desse contexto, Paulo ele mostra que a condição da humanidade, que todos pecaram, né? E mesmo eles, né, os gentios, os pagãos, não ter recebido a lei como judeus, eles se tornaram indesculpáveis. Por que eles são indesculpáveis? Porque os atributos invisíveis de Deus foi revelado. Então não tem como o homem dizer que Deus não existe. Você olha para a natureza, você olha para o próprio homem, a inteligência do homem, não tem como você dizer que Deus não existe, não é verdade? Então, o próprio texto aqui, versículo 20, você pode até acompanhar, não vou esperar você por causa do tempo, diz assim, ó, no próprio versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, preste atenção nessa última parte aqui, ó. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, não tem como. E a própria consciência também. Eu me lembro um episódio que aconteceu há muito tempo, eu não sei se eu comentei isso com Kátia. Eu trabalhei com uma pessoa, que inclusive foi meu chefe, durante mais ou menos 3, 4 anos. E ele era uma pessoa que dizia assim claramente que era ateu, né? E nas oportunidades que a gente tinha de conversar, ele sabia que eu era crente. Ele falava assim: Marcelo, eu nunca tive uma educação religiosa, né? Eu nunca frequentei uma igreja, mas, assim, eu respeito, né, não critico, mas eu me lembro que teve uma situação que aconteceu que o filho dele teve um problema de saúde, um problema intestinal. Ele ficou mais ou menos uns 10 dias sem evacuar, o filho dele. A barriga cresceu e o filho dele passou muito mal. Eu lembro que, na época, ele contando isso para a gente, ele estava bastante preocupado, o filho chorando. Você se lembra disso? Comentei com você sobre isso? Não vou nem falar o nome não, senão está gravando e vai saber que é ele. E ele estava bastante preocupado. E um belo dia ele chegou para mim e falou assim: Marcelo, eu fiz um propósito aí com um cara do alto. Ele disse que trancou, entrou dentro do quarto dele, se trancou, e falou assim: cara, assim mesmo. Ele falou assim: será que eu fiz alguma coisa errada? Não, cara, é isso mesmo. Eu falei: cara, o negócio é o seguinte, eu não conheço você, disseram que você é poderoso, que você faz isso, aquilo, outro, eu estou com um problema aí. Meu filho está assim, assado. Se você curar, olha só que interessante. Se você curar o meu filho, eu vou ficar 1 ano sem beber cerveja. Ele contou isso para mim. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, gente, o menino evacuou. E eu me lembro que nos eventos da empresa, o pessoal na cervejada estava lá, com Guaraná, com Coca-Cola. E ficou 1 ano sem beber cerveja. Querido, de repente, você ouvindo uma situação dessa, né? Eu quero que você até jogue as pedras fora, possa pensar assim: poxa, nem é crente, vê que aquela ousadia toda, irmãos, é Deus, cara. Uma coisa é certa, não foi o diabo. E eu creio que a partir daquele momento, o pensamento dele mudou a respeito de Deus. E o que vai acontecer daqui para frente, irmãos, é com o Senhor. Irmãos, a obra é do Senhor. A salvação vem dele. Então, o crente tem que parar de tentar inventar alguma coisa. Amém, irmãos? Então, perceba a ideia desse testemunho que eu peguei essa situação para mostrar para vocês, é que, mesmo ele não tendo conhecimento da palavra, como você tem, não ter nem recebido a lei dos judeus, ele sabia que tinha alguma coisa poderosa. Né? Ele falou assim: cara, ó, o cara de cima, sei que você está me ouvindo, se estiver me ouvindo, a situação assim, 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 assado. Então, irmãos, eu creio que todo homem sabe, existe a consciência,
De repente você não tem nem conhecimento da palavra, porque de vez em quando a gente ouve muito aquele comentário, né? Ah, mas se tiver uma civilização, um lugar, um país que não chegou ao evangelho, como é que a pessoa vai saber se está errando ou não? Sabe, irmão, através da consciência. Ela não tem conhecimento de Deus, mas a consciência e o aspecto invisível de Deus, não tem como. Existe alguma coisa superior. Olha para o mar, olha para a natureza, olha para o homem, existe Deus. Eu não tenho conhecimento, mas existe algo que é muito mais poderoso do que todos nós. Então, daí para frente, dessa mentalidade, irmão, se você leu todo o capítulo 1, você vê que claramente o texto fala a respeito disso, né? E Paulo também, para a gente continuar aqui, para a gente não ficar preso nessa parte, e Paulo também, no versículo 21, ele fala justamente da posição do homem, tendo a oportunidade, porque Deus, ele fala, Deus, ele se manifesta, irmãos. Você olha para a natureza, você olha para as coisas que Deus fez, não tem como dizer que nasceu do nada. Ah, nasceu do acaso. Não, irmãos, não tem como. Há uma inteligência para fazer isso. Não é do nada. Então, Paulo, ele mostra aqui no versículo 21 qual é a posição do homem em relação a todo esse aspecto, podendo pela consciência revelar, perceber que tem algo muito poderoso, muito maior que ele, e os aspectos, os fatores invisíveis de Deus que são claros, como forma o texto que nós lemos aqui. Então, no versículo 21 diz assim, ó, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Essa é a situação da humanidade. E o coração insensato deles se obscureceu. No versículo 22, tem uma palavra aí que fala de louco. Essa loucura aqui não é questão de insanidade, não. O sentido dessa palavra louco, no original, é quando ele está alheio à situação, a um comportamento espiritual, ao entendimento espiritual que foi obscurecido. Amém? Versículo 23 diz assim, ó, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem em animais terrestres. O que aconteceu com o homem depois da queda? Além de virar as costas para aquilo que Deus já vem se comunicando com o homem, tentando se revelar com o homem enfiou o pé na jaca, virou as costas, ignorou essas manifestações de Deus e passou a adorar, pelo texto aqui, a homem, a animal, coisas que Deus criou. E a gente não precisa aprofundar muito, a gente percebe isso acontecendo em vários segmentos. O homem deixando de adorar o Todo-Poderoso, né? Aquele que você não pode tocar, aquele que você não pode ver, e fez para si imagens, né? E a gente vê diversas culturas. Se você estudou história, você vai lembrar de culturas onde pessoas colocavam lá figuras, animais, e tomaram para si como seus deuses. Não é isso? E algo assim mais sério ainda, dentro desse contexto todo da queda do homem, né? O que é errado, que é muito comum a gente ver, o que é errado se tornando certo e o que é certo se tornando errado. Não é isso que a gente tem visto na sociedade? Não é isso, irmãos? E lá no versículo 24 e versículo 25, vou terminar essa parte para a gente entrar na lição de hoje, diz assim, ó, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. É isso que eu acabei de falar. O qual é bendito para sempre. Amém. Do versículo 25 até o versículo 27, eu vou separar esse tema para ministrar no último domingo do mês, que é o culto da família. Tá? Então, quero motivar você a não perder, porque a gente vai entrar nessa área de sexualidade. Eu vou falar isso com todo cuidado, né? Eu sei que sexualidade é um termo bem moderno, mas a gente vai entrar naquela área de imoralidade sexual que o texto traz. Tá bem, irmãos? Tudo bem? Se você não conseguiu recapitular essa parte, como eu disse, está disponível aí o primeiro vídeo, tá? Da ministração aí da carta de Romanos. Você pode ver lá e passo a passo acompanhar. Então vamos lá, pessoal, versículo 28.
Romanos capítulo 1, versículo 28, vamos entrar agora no assunto. Diz assim, quiser projetar ali, não sei se tem condições de projetar, para a gente acompanhar. Diz assim, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça. E aí, irmãos, ele vai começar a relacionar mais ou menos 21 obras da carne, né, que é muito comum dos homens. Claro, irmãos, que você não vai ver uma alma que tem todas essas obras assim. Será que um homem tem toda essa maldade no coração dele? Então, Paulo, quando ele relaciona isso, não significa que todos os homens têm esse tipo de comportamento. Amém? Além desses que ele está citando aqui, as 21 obras da carne, ele relaciona também anteriormente o próprio versículo 25 ao versículo 27, que especificamente ele fala da questão da imoralidade sexual. Mas como a gente vai trabalhar isso no final do mês, eu vou me deter aqui nesses últimos aspectos, ok, pessoal? Só entendendo, né, que eu já recapitulei isso aqui, que o objetivo do Paulo é justamente mostrar a situação da humanidade sem Deus. Então ele fala assim, ó, voltando aqui, ó, vou repetir. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de toda injustiça, ele começa a relacionar aqui, ó, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. Até isso tem, viu? Inventores de males. Desobedientes aos pais, isso não existe, né? Insensatos, desleais, sem afeição natural e misericórdia. Você vê aqui muito claro, irmãos, a lei moral. E dá para a gente lembrar aqui do Velho Testamento, por mais que exista a lei moral e a lei civil, que é para o povo judeu, a lei moral está sendo citada aqui, irmãos, no Novo Testamento. Então, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho com uma pessoa aí fora, é muito comum, às vezes, acontecer, mas eu sou uma pessoa legal, pago minhas contas, não devo nada a ninguém, não faço mal a ninguém, não é isso que às vezes acontece? Por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que eu tenho que arrepender dos meus pecados? Mas quando isso aqui também é uma oportunidade. Então você está certinho? Não precisa ser salvo, não? Então vamos acompanhar aqui que a palavra diz, se tem alguma coisa que você consegue identificar que você tem problema. Então ele vai ler aqui e vai ver, né? Nunca teve uma inveja? Né? Nunca teve uma discórdia? Nunca desobedeceu aos pais? E aí você vai vendo, né? Eu já vi uma situação da pessoa ler e falar assim, rapaz, eu não vou falar, mas tem coisa aqui que eu sei que eu tenho um problema. Né? E é exatamente o coração do homem. E é por isso, irmãos, que nós, como igreja, a gente vai ter oportunidade de entrar na parte da igreja. Lá do capítulo 5 em diante, a gente vai falar sobre a igreja. Do capítulo 1, a gente vai trabalhar com o povo gentil, né, aqueles que não têm a lei. O capítulo 2, a gente vai falar um pouco sobre o judeu. E o capítulo 3 vai dar 3 e 4, ele vai dar uma ideia mais ou menos do que é, de como acontece e o porquê foi estabelecida a lei para o povo judeu. Amém? E lá no capítulo 5 em diante, a gente vai entrar. Mas tem coisas aqui, irmãos, que tanto da parte dos gentios como dos judeus, a gente vai poder refletir um pouquinho aqui. Vai ter coisas que a gente vai poder parar aqui e refletir. Coisas que a gente, de repente, pode estar ignorando e fazendo naturalmente, e você vê pela palavra que é algo que pertence a um coração não salvo, não tratado pela palavra. Com todo cuidado eu falo isso, que a gente sabe quando nós nos convertemos, né, aceitamos a Jesus, esse processo de tratativa do caráter é um tempo. Amém, irmãos? Primeira parte que acontece, primeira situação que ocorre quando a pessoa se converte é ter o espírito transformado. Né?
e a nossa vida depois de transformado, nosso espírito transformado, precisamos estar expostos à palavra para sermos tratados. Ouvindo a palavra, foi criada uma estrutura dentro de nós, para quando ouvirmos isso, o Espírito Santo vai comunicar aqui dentro, ó, você precisa tratar nessa área. Você precisa mudar nessa outra área. Amém, irmãos? Isso precisa acontecer com todos. Talvez você, lendo isso aqui, e eu sei que tem muita coisa que a pessoa não vai dar o braço a torcer aqui para dizer que não se enquadra nisso, mas no fundo você vai perceber que tem áreas aqui que precisa ser tratado. E possa ser que tenha até pecado aqui, como diz o próprio texto, inventores de pecado. De repente não está relacionado aqui das coisas mais explícitas, mas está inventando coisas aqui que está aborrecendo ao Senhor. Você está comigo, irmãos? Aí diz assim, ó, embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem. Olha só essa última parte aqui que é muito interessante. Mas também aprovam os que praticam. Ainda tem essa parte também. Que tem gente que fala assim, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas a pessoa que faz, rapaz, eu dou mau valor. Eu não faço isso porque sou crente. Já ouviu gente falar isso aí? Ah, porque eu sou da igreja, porque eu sou do ministério, porque eu tenho uma responsabilidade, então eu tenho que manter uma postura. Por isso que às vezes é muito interessante quando a pessoa sai da igreja, rapaz, ela enfia o pé na jaca. Já viu isso? Cara, é incrível. Aí a pessoa está aqui dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas, aí fala assim, ó, saí da igreja, no dia seguinte já está bebendo, fumando, usando roupa curta. Eu falei, rapaz, não, agora eu saí da igreja, agora eu estou livre. É muito interessante, né? Essas coisas. Então, esse tipo de coração, onde a pessoa, de repente, não faz, mas apoia, a gente vai entrar com mais detalhes nisso aqui, que vai mexer um pouco com você. Lembrando, irmãos, que a gente está citando aqui, o objetivo de Paulo, é justamente mostrar o coração do homem sem Deus. E por isso os romanos deveriam o apoiá-lo até Espanha. Além de ele cumprir o propósito na Espanha, a igreja de Roma tinha que ter essa consciência de que deve pregar o evangelho. Amém, irmãos? E como essa carta aqui não é só para aqueles irmãos de Roma, mas para você também, por isso que você precisa pregar o evangelho. Amém, irmãos? Então, uma coisa interessante aqui no próprio texto que a gente leu aqui, né? Todo homem precisa de Jesus. Se você teve um encontro com Deus, se você está servindo ao Senhor, dê graças a Deus e permaneça firme. Mas não deixe de pregar o evangelho. Amém, irmãos? Por mais que a gente perceba que o homem, a gente sabe aqui pela palavra que o homem é indesculpável, porque a todo momento Deus está comunicando com ele, nós não podemos dizer assim, você sabe que está errado, mas você precisa pregar o evangelho. E é o evangelho, irmãos, que é a salvação da humanidade. Amém, irmãos? Dê graças a Deus. O ponto que ele pega aqui eu vou entrar nessa parte agora, ele fala assim, sobre disposição mental e reprovada. O que é isso, pastor? Disposição mental e reprovada. É uma mente que perdeu a capacidade de discernir o certo e o errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós sabemos, pela palavra, que o salário do pecado é morte. Você está comigo? Então, uma pessoa que vive praticando pecado e vira as costas para Deus e ignora aquilo que Deus a todo momento está falando, está comunicando, eu creio, irmãos, que a todo momento, nessa disposição mental, como o texto diz, ela vai aceitar o errado com uma tranquilidade. E a gente vê isso claramente na sociedade. Você vê que através da propaganda, as pessoas estão aceitando e vendo como normal. E quando chega o crente lá, quando chega aí você que é a igreja, e fala dos princípios que você crê, você é taxado como louco, como lesado, como quadrado, como ignorante, como burro. Não é verdade? E automaticamente você é colocado à margem. Esse cara é um retrógrado. Esse cara é um ridículo. Estamos no outro tempo. Isso tudo que está aqui caducou, e a gente começa a ouvir algumas coisas. E você sabia que tem crente que está pegando isso? É verdade, é mesmo, né? E além de aceitar aquilo ali, começa a praticar. Não, né? Você vai ver que Paulo, ele
pega bastante firme a respeito desse princípio estabelecido por Deus, que quando a gente liga, principalmente o tempo que nós estamos, porque nesse tempo aqui do apóstolo Paulo, era um tempo difícil, irmãos. A gente, quando entrar na questão da sexualidade, especificamente na imoralidade sexual, você vê que tinha coisas acontecendo ali terríveis, e Paulo era enfático. Tanto é que lá nos primeiros versículos do capítulo 1, ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Porque Paulo estava remando contra a maré. Porque é algo que estava praticando no meio do povo em Roma, dos perdidos, não a igreja, mas os perdidos, que era uma coisa normal, que era coisa muito comum no meio deles. E Paulo ele falou, não, está errado. E Paulo denunciava. E o que é interessante a gente pegar isso como lição, eu não vou trabalhar essa questão de tentar mostrar para a pessoa o pecado dele, porque ele está morto. E, na verdade, o Paulo escreveu para a igreja. Qual é o propósito dessa carta? É mostrar, motivar a igreja a pregar o evangelho e entender a necessidade de pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Se eu tenho responsabilidade, se tem pessoas que ainda não conhecem Jesus, que não ouviu essa palavra, eu tenho que lembrar desse princípio, da condição que ele está e levar ele a Cristo. Amém, Amém, irmãos? Chegar a apontar, dizer que ele está assim, que está assado, não vai adiantar. Se ele está morto, ele está morto. O que você precisa fazer? Levar ele a Cristo, pregando o evangelho. Né? E eu estou citando isso, que isso vai envolver não só essas 21 obras da carne, mas também a questão de imoralidade sexual. E quando falo em imoralidade sexual, não é aquela opção sexual. Existe também traição, existe também práticas que ferem os princípios da palavra, a pornografia, várias situações relacionadas à imoralidade sexual. Mas essa palavra é importante tanto para aqueles que estão praticando essas coisas, como também essas que às vezes não são visíveis. E a igreja às vezes tem dificuldade e sempre rotula alguns tipos de pecado que eu como, não sei o quê, né? Mas tem práticas, tem obras da carne que ninguém vê, está no coração do cara. E vê alguém com uma dificuldade na área sexual, aí rotula, e aí faz aquela pressão, né, e fala mal da pessoa, né, e aquele fofoqueiro, né, aquele que desobedece ao pai e à mãe, ninguém passa batido. Amém, irmãos? Então, vamos parar com esse negócio de ficar... Irmãos, o homem precisa de Jesus. Até porque você não tem nenhum equipamento para medir quantos pecados o cara tem. O cara aqui tem 10, ou aqui tem 21. Não, irmãos. Não fica conjecturando ou dificultando de ele ter acesso ao plano da salvação. É porque o crente, às vezes, quando pega uma pessoa que na consciência dele, ou no conceito que ele tem, que ele vai se achegar a Cristo, e um malfeitor, ele acha que vai... Não, é impossível. Não, essa palavra, no seu entendimento, né, ou no seu preconceito de graus de pecado, é para todos. É para todos. A Bíblia foi muito clara. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Precisa de Jesus. Você recebeu Jesus? Amém? Amém. Então, irmão, você tem uma missão aqui na terra. Então, aquele que perdeu a situação, né, quando a Bíblia fala de disposição mental, é mente que perdeu a capacidade de discernir o certo e errado. Aceita as coisas numa boa. Não consegue perceber a consequência daquilo que faz. Né? Você vê que nessa sociedade perdida, é uma coisa muito comum, o homem casa, daqui a pouco larga a mulher e casa com outra, e você vê até programas aí, onde gente torce, não, tem que largar essa megera e ficar com a outra. E pessoa apoiando, até crente. E quem gosta de ver novela, tem muito isso, né? Aquele sentimento, tomara que larga a mulher dele, fica com aquela amante lá, que ela é boazinha. Né? Percebe a propaganda fazendo um trabalho justamente para mudar a opinião das pessoas. Né? E você vê naturalmente trocando de parceiro como se troca de camisa. Acabou, daqui a pouco está casando de novo. E até motivo aí para muita gente de até
Orgulho, casou 5 vezes, 10 vezes, e acabou, em maior naturalidade. Só que a igreja não. E por que o número de divórcios tem aumentado no meio do povo de Deus? Será que, sensivelmente, essa moda tem entrado? Porque qualquer discussão, qualquer probleminha, qual é a palavra que vem na mente do casal crente? Vamos separar. Começa a ficar em silêncio por quê? Então, são coisas onde Paulo fala do coração do homem e, ao mesmo tempo, a gente tem que tirar como reflexão para a nossa vida. Olha, eu tenho uma palavra. Comparando a minha vida com o gentil, você concorda comigo que a responsabilidade minha é maior, porque eu tenho conhecimento da palavra. O gentil, aquele que não é nem judeu nem igreja, ele está naquele nível onde ele vai ver Deus se manifestando nos aspectos invisíveis de Deus, né? Na consciência. Mas perceba que no nível que a gente está, naquilo que nós temos recebido, a responsabilidade aumenta. E a gente vai entrar lá na frente um pouquinho, eu estou já pincelando um pouquinho, porque a gente vai entrar sobre graça, e há uma confusão terrível no meio do povo de Deus com relação à graça, porque graça não é liberdade para fazer qualquer coisa, não. Não, estamos na graça, sou perdoado, sou justiça de Deus, e enfio o pé na jaca. Cuidado com isso. Mas guarda aí, eu sei que você vai ouvir. Vamos pegar essa parte aqui primeiro, né? Eu lembro que, eu não sei se eu comentei com Kátia isso, foi com uma pessoa. Às vezes, citamos, quando percebemos alguma coisa errada, alguém praticando algum crime, ou roubando, né? Aí falamos assim, não sei como a pessoa consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Quem já falou isso? Gente, consegue. Dorme, ronca, baba e tudo. Sem constrangimento algum. E se percebe que é um nível já de intimidade com o pecado, com aquela prática, que é comum, é normal. E, pastor, todo mundo faz. E o perigoso nas igrejas é quando as pessoas começam a ver com uma naturalidade. Quando um cai, começa a cair um outro, ou quando se sente impune. Não tem aquela coisa? Porque fulano fez, ciclano fez, não aconteceu nada. Aí quando a pessoa vai para um lugar que de repente há aquela perseguição, vem um profeta e aponta o dedo, quando é exposto, as coisas parecem que diminuem. Mas, irmãos, não é esse sentimento que devemos ter como igreja. Porque quando eu tenho a consciência de que, pelo fato de ser perdoado, estou vivendo pela fé, eu não devo viver deliberadamente no pecado. E eu estou falando exatamente com aquele constrangimento que vem de todo crente. Você nasceu de novo, aqui dentro vai queimar, você está errado, o Senhor me perdoa. Né? E eu sempre digo que o pecado, quando o crente peca, é um mero acidente de percurso. Mas quando ele faz isso consciente, se torna muito perigoso. E isso pode se tornar um hábito na sua vida. E tem muita gente que faz assim, tranquilamente. Não está nem aí. Você está comigo, irmãos? Tem uma palavra que Paulo, ele fala lá na carta aos Efésios, a respeito dessa postura do crente em relação ao pecado. Porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós sabemos que nós não chegamos a uma plenitude. Pelo fato de ter aceitado Jesus, nós habitamos nessa carcaça aqui e nós podemos errar. Mas quando eu erro, eu não vou me conformar com aquilo ali, eu vou me sentir mal com aquilo. E automaticamente eu quero voltar para a posição. Amém, irmãos? Eu vou me submeter à palavra, eu vou me permitir ser tratado, e isso é o normal do crente. Agora o crente que fica lá e fica pecando mesmo, está tudo bem, está tudo certo, não está acontecendo nada, eu sou abençoado, eu estou ligado aqui, estou ligado acolá, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Primeiro que o Espírito Santo habita dentro de você. E você está eu falo você, não quer dizer que é você não, tá, irmão? Se tiver alguém aqui, pega para você, não joga as pedras fora. Mas se você estiver entristecendo o Espírito Santo, volta para a posição. Faço não, irmão. O Espírito Santo está sensível. E o apóstolo Paulo dá uma instrução clara a respeito da nossa posição como igreja. Eu estou aproveitando, irmãos, esse trecho da carta que Paulo está mostrando
a situação do coração do homem, do perdido, que ele precisa de Cristo, para a gente refletir um pouco a respeito do que nós somos hoje. Olha só em Efésios, bota lá. Eu queria que projetasse isso, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 17. Diz assim, ó. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Esse verbo aqui, tanto o primeiro verbo, o segundo, andar, no original, funciona exatamente assim, ó. Portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais comporteis ou viveis como também se comportam os gentios. E aí ele relaciona aqui. Que comportamento é esse? Ele vai citar, ó, na vaidade, ok? Essa palavra aqui, vaidade, no original, é depravação. Depravação dos seus próprios pensamentos. Pastor, é possível o crente viver uma vida sem viver como era antes? Ou viver como gentios? É possível. Porque se o pensamento ruim bater, que pode bater, é igual aquela ideia do passarinho, que você não pode impedir de ele pousar na sua cabeça, mas você pode impedir de ele fazer um ninho. E outra coisa, irmãos, foi criada uma estrutura na sua vida. Você tem a palavra. Amém? Aí, olha só, versículo 18. Obscurecidos de entendimento, ou seja, cara, apagado com relação ao conhecimento de Deus. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância não é aquele cara que fica chutando tudo, não. Ignorância é ignorar a verdade. Quem tem esse comportamento? Você vê Paulo citando lá nos primeiros versículos do capítulo 1. Lembra quando ele fala? A posição do homem, tendo recebido o conhecimento de Deus, o que eles fizeram? Tiveram uma postura de um pensamento reprovável. Não é isso? Eu estou ouvindo essas coisas, mas vira as costas. Depois eu penso a respeito disso. E de vez em quando a gente ouve pessoas que às vezes a gente tem contato, tem a oportunidade de pregar o evangelho, e fala, rapaz, depois a gente conversa sobre esse negócio de crente. Não quero saber esse negócio, não. Tem muita coisa para fazer. Não é isso? Então, eu e você como igreja, nós não podemos viver mais assim. Obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, em que vivem pela dureza no coração. Sabe o que significa isso? Insensível. Então, irmãos, ele está falando assim, ó, logo na primeira parte do versículo, não mais viveis como gentios. Então, essa palavra aqui, irmãos, é para todos nós, que tem muito crente se perdendo pelo caminho, se permitindo levar pelos pensamentos, faz o que der na telha. Cuidado, irmão. Você vai ver que essa palavra aqui, essa carta, é chicotada na perna, viu? Se prepara aí, não falte. Aqui, ó, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Você vê uma queda, você vê um processo, quando a pessoa ela começa a viver um estilo de vida assim, que não é compatível a uma novidade de vida dele. Ele começa a se afundar naquilo ali. E é por isso que a gente precisa meditar. E é por isso que a gente precisa se expor, deixar se tratar com a palavra. Amém, irmãos? A gente vê isso, né, a situação do homem, né, do homem caído e o coração dele, sem Deus. Você vê isso, irmãos, uma criança, a criança, ela já começa, ao longo do tempo, ela vai crescendo, né, e é normal isso, você vê alguns comportamentos já do homem caído se manifestando na criança, você vê claramente isso, não é isso? Um bebê, claro que você não vai dizer que ele vai para o inferno se ele morrer, né, porque ele não tem consciência do que está fazendo, mas a natureza do homem caído já está dentro dele. Quando chegar a consciência, quando ele saber que está fazendo, aí ele morre espiritualmente.
Você está comigo? Mas como ele é filho de Adão, a Bíblia fala assim, todos pecaram, o bebê nasceu, mas ele também vai morrer espiritualmente um dia. E é por isso que existe o departamento infantil da igreja. Você sabia? Esse negócio de filho de crente e crentinho não existe. Tem filho de pastor indo para o inferno. Marcelinho e Karina está aqui? Vocês não vão para o inferno. Mas se der mole, vão. E por isso se ensina no DI. Por quê? A gente não sabe o tempo que ela vai morrer, que ele vai morrer espiritualmente. Ah, pastor, um diz que é 8 anos, a gente não sabe. Vai chegar o momento que ela vai fazer consciente, sabe? E a situação é tão complicada que nós estamos trabalhando para aumentar a responsabilidade deles. E vai chegar um tempo, eles sabem, principalmente no departamento infantil aqui da igreja. Que tem muita criança que dá até aula para você. Bota você no bolso. Amém, irmão? Se você vê a criança já começar, aí você vê um bebezinho, pequenininho assim, ó. Ele vai botar a mão na tomada aqui, ó. Olha para você assim, ó. Ele sabe, por quê? Alguém falou para ele que não pode colocar? Mas ele sabe, no fundo, que está errado. Olha só, já manifestando a maldade. Aí toma o brinquedo, dá um tapa na cara do outro, já começa a manifestar a maldade, a mini maldade, né? E que você precisa fazer como crente, ensinar a palavra. Aí tem muitos crentes que não vêm para a igreja, não traz o filho para a igreja. Né, Valzinho? Pastor, meu filho está assim, está assado. Claro, irmão. Você não está ensinando o menino no caminho que deve andar? E está dando mau exemplo para ele, não está nem congregando? Ou bota a igreja, ou bota o filho para o departamento infantil, fica em casa vendo Fantástico? E fala que vai para a igreja que é uma bênção? Vamos pular essa parte. Amém, irmão? Você está comigo? E nós precisamos pregar a palavra, porque, irmãos, por causa da natureza, vai cair, vai pecar. E será validada o processo dele na consciência, quando ele fizer, está fazendo, sabe que está errado. Em que momento é isso, pastor? Nós não sabemos. Amém? Você está comigo, irmãos? Você vê claramente aqui, dentro dos pecados aí da humanidade, violência dos pais com relação aos filhos, pais matando o filho com maior tranquilidade. Você vê aí, irmãos, é a maldade do mundo. Olha a responsabilidade nossa nesse tempo. Nesse tempo, irmãos, que está bem próximo à volta de Jesus. Então, não é governo, não é Dilma, Lula, Bolsonaro que vai resolver o problema, não. É Jesus, irmão. Não é a ONU, não, é Jesus, é pregar o evangelho. Você sabe disso. Prega o evangelho, irmão. Amém? Dá graças a Deus. Aleluia. Essa coisa da intuição, isso é do homem, irmãos. Isso veio lá de Deus. Saber que está certo, errado. Quer ver uma coisa muito interessante? O homem é bacana quando a gente identifica isso, né? Você vê que até mesmo na sociedade, ou até na grande mídia hipócrita, às vezes, você vê que não tem muita ligação com a questão da religião, e até critica alguns segmentos religiosos, mas você vê que em alguns momentos, quando morre alguém, não, vai para um lugar superior, vai para o céu, né? Ué, por quê? Não estava crendo que existe Deus, agora está dizendo que vai para o céu? Se você não crê que existe o céu, por que vai para o céu agora? Porque, irmãos, isso está dentro de nós. Está dentro de nós, irmãos. Coisas que o homem já sabe no fundo, já tem. E pela misericórdia de Deus, irmãos, a coisa não está pior, porque existem coisas que Deus fez na humanidade que amenizou a situação do homem. Você vê Deus dando lei para Moisés. Qual o propósito da lei? Mostrar que o homem estava errado. A lei não tem capacidade de poder de salvar o homem, mas para mostrar como o homem está. Você vê a reforma protestante, que uma coisa muito boa, a escola, a universidade, nasceu da escola da reforma protestante. E qual o propósito disso, né? O objetivo é fazer as pessoas estudarem, né? O conceito, o princípio dentro das famílias. Isso aí é Deus tentando não, né? E trabalhando de uma forma para não piorar a situação. Só que o mundo, irmãos, está descendo a ladeira.
E tem princípios que você aprendeu, não na igreja, mas dentro da sua casa, que veio dos seus avós, que isso está se perdendo. Lembra da loucura que nós falamos aqui, né, lá do versículo 22, se eu não me engano? A loucura, perdendo essa sensibilidade, conceitos que você defende pela palavra, está se perdendo. E a gente sabe muito bem que está por trás de tudo isso é o diabo. O diabo quer bagunçar tudo, é o papel dele, irmãos. O mundo jaz no maligno. E, ao mesmo tempo, irmãos, a gente fala essas coisas, eu não gostaria que você ficasse surpreso, não. A Bíblia fala sobre isso. Pastor, pode piorar? Pode. Pode vir um Covid-20? Pode, irmãos. Ah, pastor, misericórdia. Irmãos, você está comigo? Aí vai ter gente que falar, pastor, está declarando que vai vir um Covid-20. Não, não estou declarando não, irmãos. O mundo está caminhando. E essas coisas precisam acontecer porque está bem próximo o arrebatamento da igreja. Você vai estar andando aqui, daqui a pouco você... Você ama a volta de Jesus? Tem gente até não gostando mais. Espera mais um pouquinho, Senhor, eu quero casar, quero ter filho. Pode ser a civilização mais longínqua dessa terra. Cara, ele tem aquela convicção. Não tem a cultura igual a sua, mas tem coisas muito particulares nossas. Você vê tribos lá que tem leis estabelecidas lá. Ninguém ensinou, mas esse senso de justiça está em todo... Está bagunçado, porque houve a queda. Mas essa coisa de senso de justiça está em todo mundo. Ninguém sabe nada, olha só, vou ser bonzinho, porque se eu morrer eu posso ir para o purgatório, inferno, virar formiga. Não tem essas ideias que tem. Vou evoluir, vou virar borboleta. Não sei. Não é isso, irmãos? Já está dentro do homem, irmãos. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você aqui. Lá em Atos capítulo 28, olha só que interessante. Atos capítulo 28, versículo 1 ao versículo 4. Essa passagem aqui fala quando Paulo estava lá, naufragado lá era náufrago, né? Melhor colocação, lá na ilha de Malta, lembra disso? E com ele estavam os bárbaros lá, várias pessoas lá. E na situação lá, eles estavam na ilha esperando socorro. E aí Paulo ajudou a preparar a fogueira, né? Os bárbaros são estrangeiros. Eu estava pesquisando aqui, tinha um negócio interessante, dei uma linha teológica que fala que bárbaro, no original, né, significa que são estrangeiros de outros povos, né? Diz que bárbaro nasceu exatamente assim, como vários lá não sabiam falar grego, né, tinha dificuldade, eles falavam foi aí que nasceu a palavra bárbaros, né? Tem uma linha teológica que fala isso. Então, lá no versículo 4, Atos 28, 4, eu quero pegar essa parte aqui, olha só que interessante. Deixa eu ler aqui o 3, né? Os bárbaros trataram-no com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Olha o versículo 4. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Lembra dessa parte? Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns com os outros, olha só, presta atenção, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Os bárbaros não tinham conhecimento de lei judaica, nada disso, era um estrangeiro, pessoa comum, mas tinha um senso de justiça, porque esse camarada caiu no mar lá, se safou, e chegou aqui, a víbora agarrou no dedo dele. Irmãos, eu posso imaginar a cena. Quando a víbora agarrou o dedo de Paulo, o pessoal parou. Isso, o cara vai morrer, agora vai morrer.
Esse cara deve ter praticado algum tipo de pecado, agora ele vai morrer. A gente sabe pela história que não vai morrer. Mas a ideia aqui, para todo mundo entender, é que existe aquele senso de justiça. Já está dentro de nós, irmão. Amém? Aquela coisa assim, se eu estiver devendo alguma coisa, eu vou pagar. Aonde, eu não sei. Então, o escrito até fala assim, se está errado, vai pagar aqui. Mas você e eu, nós que conhecemos a palavra, conhecemos a justiça de Deus. Sabe que haverá um julgamento. Sabe que houve um julgamento em Jesus Cristo. Então, nós temos que dizer para o mundo, olha só, você não precisa ir para o inferno, porque Jesus pagou o preço no seu lugar. Amém, irmãos? Você está comigo? Glória a Deus. Vamos lá para o versículo 32, a gente começar a encerrar essa parte. Olha só o versículo 32, Romanos capítulo 1. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, ou seja, o juízo, de quão são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, esse texto assim é como se fosse assim, Deus dando a sentença, né? Julgando e dando a sentença. O que vai acontecer? Ele manifestou, se revelou dentre os homens. Está falando aqui do povo gentil. Então, já não resta mais. Então, qual foi o comportamento em relação a Deus, quando Deus se revela nos seus atributos invisíveis, na consciência? O homem virou as costas para Deus. Então, com base nessa atitude, Deus fala assim, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte. Lembra que eu falei que o senso de justiça já está dentro de nós? Que podemos pagar pelos nossos atos? Já está dentro de nós. Não é isso? Os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O texto já acrescenta também a posição daqueles que talvez não pratiquem, mas aprovam. Que se conforma com o sistema. Não é isso? A gente fala muito aqui de Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos, o quê? A renovação da mente. E é por isso que nós estamos aqui. Quando a porcaria entra, a gente injeta a palavra e a porcaria vai embora. Quando a gente começa a ficar sensíveis às coisas do mundo, a gente se alimenta da palavra e aquele engano vai embora. Amém, irmão? Você está comigo? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o homem precisa de Jesus. O homem precisa de Jesus. E quando se fala da lei da consciência, né, lá no capítulo 2, deixa eu pegar essa parte agora sobre a lei da consciência. Né? O que é isso? Né? A consciência com relação ao povo gentil, aquele que não recebeu a lei, que não é igreja. Que consciência é essa? Como funciona isso? Eu já vou antecipar para você aqui o capítulo 2, lá no versículo 14, tem uma colocação muito boa aqui do apóstolo Paulo, muito claro aqui para a gente. Olha só, Romanos 2,14, diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei, lembra que eu falei para vocês? Procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, no versículo seguinte vai ficar mais claro para você. Olha só. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Ele não tem a lei, com você como igreja, ele não tem a palavra que você tem. O povo judeu, ele não tem a lei do judeu, mas existe a lei gravada no coração dele. Então, diz assim, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutualmente, acusando-se ou defendendo-se. Qual é a lei que ele vai ser julgado? A lei da consciência. E diz assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, irmãos, ele vai ser julgado com base na lei.
E aquilo que está dentro dele, que foi que Deus te colocou, que Deus estabeleceu, ele está em linha com o Evangelho. É exatamente isso que está acontecendo com você hoje. Tem muita coisa que você que às vezes nem viu na Bíblia ainda, mas existe uma consciência, existe o Espírito Santo dentro de você e vai sinalizar. E qual é a nossa posição hoje como igreja? Tomar uma posição. Sabe por quê? Porque a responsabilidade sua é maior como igreja. Amém. Ai, eu não sabia. Mas aí no fundo você sabe que está pegando. É ou não é? Você está comigo, irmãos? Você está entendendo a palavra? Então, trazendo a reflexão isso. Nós temos o Evangelho. E quando se fala aqui a respeito do gentil, né, do pagão, vamos dizer assim, que não tem a lei que você tem, que não tem a lei dos judeus, mas eles vão ser julgados pela consciência, aquilo que está dentro deles. E aí aquela coisa, né, da pessoa, você chegar para a pessoa assim, ó, agora você conhece o Evangelho, não era nem para ter falado. Sabia que fica pior ainda a responsabilidade dele depois que recebe essa palavra? Depois que recebeu o conhecimento da verdade, aí piora a situação. Você sabe que em Jesus você pode ser justificado. Porque Paulo, irmão, nessa sua situação, isso não significa que nessa posição de gentil, sem conhecimento da lei, que está tudo certo, não. Porque a gente vê aqui que a humanidade está perdida. E você vê que caminho a humanidade está pegando. Que direção que ela está caminhando. E precisamos levar, porque, irmãos, você vai ver isso mais à frente. Nem os gentios, nem os judeus não vai conseguir se salvar assim. É pelo Evangelho. Porque eu creio, irmãos, nesse processo, um gentio que de repente pega a forma como Deus está se comunicando, eu creio que nesse processo Deus vai fazer alguma coisa. Eu não tenho como dizer como Deus vai operar isso. A gente tem testemunho de gente que nunca ouviu a palavra, mas se percebe que tem um Deus, e o coração dele se entrega, ele percebe que tem algo que ele precisa. Alguma coisa Deus vai fazer, eu não sei como, mas alguma coisa Deus vai fazer. Vai levar um missionário lá. Irmãos, nós estamos num tempo, na tecnologia, onde as pessoas conseguem assistir pela internet. Tem gente aqui na igreja que se converteu assistindo vídeo no YouTube. Então, não ignore, irmãos, a estação que vivemos hoje. A tecnologia, a ciência, ela multiplicou. Então, vai ter lugares que não vai ter gente lá, fisicamente pregando, mas ele vai ver pela internet, pela televisão, se convertendo. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! E a última parte aqui, para a gente encerrar, do versículo 32, quando fala assim, ó, vou repetir o versículo 32. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas, vou pegar essa parte aqui, ó, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, cuidado, irmãos, com as coisas desse mundo. Tem muito crente aprovando de uma forma que na cabeça dele não tem problema nenhum. Quer ver um exemplo? Pornografia. Você não está lá praticando o ato, mas pelo fato de você entrar numa ferramenta como essa, você está aprovando. Cuidado com alguns programas aí, não vou nem falar para dizer que estou perseguindo. Aqueles programas de fofoqueiro, que você não tem coragem de ir na casa e meter a cara na janela, mas ver num programa, numa ferramenta que deixa você ver na cara da pessoa. Cuidado com essas ferramentas de internet que dança, que rebola, faz um monte de coisa. Ele sabe que está errado, mas está lá dançando, rebolando e não sei o quê, bababá. Cadê os jovens aqui? Aí chega aqui, isso é do diabo, mas entra lá no tic-tic-tic-tic, como é que é o negócio próximo? Imagina. Está lá assistindo e fazendo igual. Está aprovando.
Vocês me amam ainda? Rapaz, eu doido para fazer isso. Eu não faço porque eu sou crente. Sou da igreja de pastor Marcelo, sou ministro, sou do louvor, sou do, né? Sou da escolinha da tia fulana. Não posso fazer, mas se eu não fosse crente, me segura. Posso beber não, que eu sou crente. Se eu não fosse, rapaz, você bebe um copo? Eu bebo uma garrafa. O coração dele. Você está comigo? Isso é religiosidade, irmãos. Aí faz coisas, sabe que está errado. Aí tu olha assim. Escondido da mamãe, do papai, da titia, do pastor. Vou falar uma coisa para você, abençoado. O Espírito Santo está dentro de você vendo tudo. E vai ter um julgamento para a igreja. Aguenta aí que a gente vai falar sobre isso. A sorte que não é para o inferno. Mas tome cuidado com isso, viu? Porque o salário do pecado é a morte. Flertar com o pecado depois de nascer de novo é perigoso. Pastor, crente pode perder a salvação? Pode. Quem falou que não? Tinha um pastor, ele sempre fazia essa pergunta. Se Jesus Cristo voltasse hoje, você tem certeza que subiria? Não levanta a mão, não. Para não ficar condenado, né, Valzinho? Isso é meio arrebatamento? Ele vai subir, vai bater no teto para voltar? Você está comigo, irmãos? Vai chegar a parte da igreja. A gente vai falar sobre os judeus, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Vamos falar um pouco dos judeus. Aí você fala assim, eu não sou nem judeu, mas tem coisas aqui que é igualzinho o comportamento da igreja. Igualzinho. Interessante, né? Fica de pé, em nome de Jesus.